Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, eu ia dividir a intervenção em duas partes. Como é evidente, a CDU, eu próprio, associamos-nos às alusões à data dos 40 anos do 25 de Abril, já agora dos 40 anos do 1º de Maio em Liberdade, que se comemoram amanhã, que foram uma festa do trabalho, do direito ao trabalho e do trabalho com direitos, que é uma coisa que agora se está a desmantelar. A segunda questão que eu gostava de salientar é que os comunistas, muito antes do 25 de Abril, durante muitos anos, como único partido organizado, combateram um regime que existia, que agora até as pessoas tentam branquear na linguagem, mas que era uma ditadura fascista, que nos conduziu a uma guerra colonial, que não nos permitia ter liberdades e que nos permitiu chegar a 1974 com um atraso que era único na Europa. Felizmente que o 25 de Abril, com todas as componentes, todos os partidos, todas as forças dos sindicatos, permitiu construir uma sociedade que desenvolveu um trabalho espantoso, nomeadamente nas áreas do ensino e da saúde. É preciso, o Dr. Durão Barroso fez umas declarações infelizes sobre o ensino, é preciso recordar os 25% de analfabetos, é preciso recordar uma esmagadora maioria de pessoas que não tinha mais do que a 4ª classe e todo o esforço que a sociedade democrática fez para um ensino de qualidade, de proximidade e democrático. O mesmo na saúde. Não haverá muitos países no mundo que fizeram os resultados e as conquistas que Portugal fez nas áreas da saúde. Eu penso que nós poderíamos, à semelhança, uma mesma Câmara do PSD, 10 anos atrás, desafiou os partidos para iniciativas conjuntas, para comemorações conjuntas. Eu até estive aqui, houve aqui uma evocação do Zeca Afonso, que é um dos símbolos do 25 de Abril. Eu vim assistir ao espetáculo e fiquei contente por vir, mas ficámos muito aquém das necessidades que os 40 anos do 25 de Abril implicavam. É um lamento, ficará a possibilidade de, no futuro, não deixarmos de comemorar o 25 de Abril e as suas vantagens, as suas conquistas, que agora se defendem, porque nos últimos anos, uma das coisas que nós temos defendido é o 25 de Abril não foi instantâneo. As vantagens do 25 de Abril chegam às populações, algumas, por exemplo, o Hospital de Chaves, só chega em 1983, se não estou em erro. E no ensino, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, etc., chegam muito posteriormente. Nos últimos anos estamos a ver as coisas afastarem-se. Isso faz-me passar para o segundo ponto, e muito sucintamente. Primeiro, a Assembleia Extraordinária que houve sobre saúde permitiu que cada um de nós dissesse aquilo que entendia. Muita repetição, muitas histórias de novo, muitos pontos de situação, ficando 2 ou 3 pontos essenciais. Primeiro, há uma resolução da Assembleia da República aprovada por unanimidade para que seja implementada uma unidade local de saúde em Chaves. E há 3 anos que há um governo do PSD que não a implementa. Isso é um facto. Segundo, o que é que de novo a Assembleia Extraordinária trouxe? Uma moção que foi aprovada e foi enviada aos grupos parlamentares, ao Presidente da República, mas nós já não a estamos a implementar. Porque essa moção fala numa convenção, num encontro, numa reunião, num congresso, chamemos o que quiserem, dos autarcas eleitos do Alto Tâmega, na defesa do Serviço Nacional de Saúde universal e tendencialmente gratuito na região. Eu sei que tem aspectos positivos a iniciativa que se está a desenvolver de, em Vila Pouca, que é uma região que nem drena para este hospital, fazer uma iniciativa à qual, na minha opinião, de uma forma completamente errada, se quer chamar jornadas dos autarcas, esvaziando-lhe uma coisa que podia ser única no país, que é um congresso de autarcas para a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Acho que isso nunca existiu. Fui eu que lancei a proposta, foi a CDU que lançou a proposta e tinha que ter esse impacto de força e ainda estamos em tempo, não tendo nada a opor. Antes, pelo contrário, ao que está marcado para Vila Pouca, de uma reunião de autarcas, que eu acho que para a defesa das funções sociais do Estado, eu acho que é no nosso Conselho, que é o Conselho mais afetado pela questão da desqualificação do Hospital de Chaves, que tem que se fazer a reunião
o mais alargada possível, porque senão estamos a Senhor esvaziar... Deputado, o tempo terminou. Senão estamos a esvaziar o principal conclusão, de novo, de uma Assembleia Extraordinária sobre Saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Deputado António Almeida, por favor. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Secretária e Senhor Secretário da Mesa, Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Presidentes e Senhores Presidentes de Junta, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados Municipais, público em geral. A razão por que eu venho aqui é para fazer algumas considerações sobre as obras que estão a decorrer no balneário das Caldas de Chaves. Como sabemos, ao longo dos 50 anos, dos últimos 50 anos, muitos investimentos foram feitos pelos vários executivos que pelo município de Chaves passaram. Há, no entanto, a reter 3 datas. 1972, ano da construção e inauguração do balneário termal. 1996, ano da ampliação, da remodelação e da requalificação do novo balneário, pois pode chamar-se assim, a ala nova que então foi criada, foi construída, onde foram implementados os equipamentos mais tecnologicamente mais adequados àquela unidade. Era o que melhor existia no mercado europeu e ficou dotado como uma das melhores unidades do país. Passou a ocupar o 2º lugar no ranking nacional das estâncias termais nacionais. 2005, ano em que foram operadas novas requalificações, foram investidos para cima de 5 milhões de euros e, naturalmente, esperar-se-ia desta intervenção uma atratividade aumentada e, eventualmente, enriquecedora para o tecido empresarial do nosso concelho. Lamentavelmente, nada disso aconteceu e os números são bem significativos. Tem havido uma despromoção contínua do nosso balneário termal e, no último ano, os dados conhecidos são de 2012, a estância termal de Chaves passou a ser a 5ª no ranking nacional. Os dados de 2013 só muito recentemente foram conhecidos, mas houve uma perda de importância significativa do balneário. Toda a política seguida de investimento e de melhoria das instalações foi importante, mas será também importante a sua requalificação e o seu marketing, de maneira a que haja uma procura crescente. Não é isso que acontece e os dados são assustadores, são arrasadores. Eu poderia citar aqui alguns. Em 1989, as inscrições no balneário de Chaves foram 5.365. 10 anos depois, passaram a ser 6.522. 12 anos depois, e refiro-me já a 2013, esse número baixou para 4.669, com uma agravante muito significativa. É que, em 1999, as 6.522 inscrições referiam-se ao termalismo clássico, isto é, aquele termalismo que implicava a inscrição médica,
a inscrição no balneário, a consulta médica e uma estadia de 15 dias. Em 2013, passou a ter um total de 4.668 utentes, mas aqui já estão incluídos os utentes com a componente de turismo e bem-estar, que naturalmente têm uma permanência muito reduzida na nossa cidade, o que traz naturalmente prejuízos para o comércio, para a hotelaria e para a restauração. Esta debandada tem sido... Já usou 5 minutos. Mais acentuada. Eu vou acelerar, Sr. Presidente, mas queria dizer, e a minha preocupação é que temos que inverter este ciclo de perda e naturalmente, as obras que decorrem neste momento, num espaço que foi melhorado em 1996 e melhorado posteriormente em 2005, no mesmo espaço vão ser investidos cerca de 4 milhões de euros para um número de aquistas que vem reduzindo. Eu gostava de saber o que está subjacente a este investimento e qual é a estratégia a seguir no futuro. Não entendo que esta Câmara tenha planeamento e estratégia definida neste ramo, porque senão não faria em simultâneo as obras de melhoramento do balneário das Caldas de Chaves através do projeto Aqua e, em simultâneo, as obras de construção do balneário termal Vidago. Deveria haver, naturalmente, a execução de um projeto que eventualmente minimizaria os prejuízos resultantes das obras na outra unidade. Gostava que o Sr. Presidente me desse algumas informações sobre estes temas, porque são fundamentais, uma vez que a unidade, ou melhor, as unidades termais no nosso Conselho são fundamentais no desenvolvimento e serão projetos âncora nos quais todos teremos que apostar para o desenvolvimento do nosso Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Carvalho, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros da mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores e Vereadora, Excelentíssima Sra. Presidente Junta e Srs. Presidentes Junta, Excelentíssimas Deputadas e Srs. Deputados. Eu venho aqui fazer uma proposta, propor um minuto de silêncio em homenagem por um cidadão flaviense, mas gostaria de dizer as razões da proposta. Gualberto Deus Teixeira, mais conhecido por Alberto, foi comerciante em Chaves, na Rua Direita, durante longas décadas. Não foi só um comerciante, foi muito mais que isso, foi um humanista, foi um benemérito, que o diga a Casa Santa Marta, que o diga ao Centro Paroquial de Santa Maria Maior. Ocupou cargos de cidadania na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, foi presidente da Assembleia de Freguesia da Madalena, foi secretário num dos mandatos ao qual eu presidi e que tanto colaborou comigo em prol da defesa das populações da Madalena, foi, sem dúvidas, um homem que se empenhou generosamente, João Semana, sem pedir nada em troca a ninguém. Parece-me que esta Assembleia, que representa o Conselho, tem o dever de reconhecer cidadãos como Gualberto de Deus Teixeira.
parece-me que lhe devemos, em nome do Conselho, porque ele serviu o Conselho desinteressadamente, devemos-lhe este minuto de silêncio e eu deixo esta proposta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A proposta está feita e eu perguntava à digníssima Assembleia quem se opõe, quem se abstém. Então, gostava que me acompanhassem num minuto de silêncio. Muito obrigado, Sr. Deputados. Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Trindade Mendes, por favor. Porque É que é só um do PS dá quase 11 e a do PSD dá mais de 9. Dá 8,7, 5,83, 2 a 7. A folha de cálculo, eu penso que não se engana. Eu acho que está a misturar segundos com... Sr. Deputado, eu vai desculpar-me, mas eu não me apercebi bem nem... É a folha do Excel. Não me digam não me digam se está bem ou se está mal. Porque o tempo do Partido Socialista dá quase 11. Não está. Dá 10,03. Não dá quase 11. Dá 10,03. Para esclarecer este assunto, Milésimas, não é? para esclarecer este assunto, eu dava a palavra aqui ao Sr. Secretário, porque está na coordenação da contagem do tempo. É assim, eu quando passei 5 segundos do meu tempo, chamaram a atenção que Não. É assim. Tudo bem? Tem razão. Não, tudo bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário vai naturalmente corrigir algum erro que possa haver, algum lapso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mendes, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Porque o meu tempo é escasso, eu cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia. A questão que agora aqui iremos abordar tem a ver com a constituição, no final do último mandato, de um direito de superfície para a construção de uma unidade agroindustrial de produção de cogumelos e pequenos frutos, sob o prédio urbano sito em Val de Salgueiro e Campo Queimado, freguesia do Outeiro Seco, Concelho de Chaves. Certamente que todos nós estaremos bem presentes a discussão que este assunto gerou no fim do mandato anterior, que se prolongou por 2 assembleias municipais e das interrogações e reservas que o Partido Socialista à data suscitou em relação a este projeto. Para esclarecer os membros que desconhecem esta temática, por ainda não serem eleitos à data, convém fazer uma resenha dos fundamentos objetivos para a constituição desse mesmo direito de superfície. À data, a GFW, Growing Fresh World S.A., comprometia-se perante o município a promover o desenvolvimento da região de Trás-os-Montes e Alto Douro,
mediante a reanimação da agricultura, prestando apoio a 40 jovens empresários na produção de cogumelos e de outros produtos hortícolas frescos e pequenos frutos e prometendo por essa via a criação de 150 novos postos de trabalho, com recurso à comparticipação de fundos comunitários do Programa de Desenvolvimento Rural ou de outro programa de apoio semelhante. Tal objetivo seria concretizado mediante a construção de uma área frigorífica para a recolha da produção obtida, procedendo a empresa à construção chave na mão de 40 unidades de produção, bem como à construção de centro logístico responsável pelo apoio técnico à produção e gestão das unidades associadas, pelo apoio técnico especializado a todos os equipamentos, pela disponibilização de equipamentos de uso comum a todas as unidades de produção e garantindo as condições e o escoamento da produção, bem como as certificações a serem exigidas pelo mercado. Segundo o plano estratégico apresentado pela empresa, o plano de negócios contaria com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola Comum do Douro, Mútuo do Douro, Corgo e Tâmega, Delegação de Chaves. Para a concretização de tal projeto, a sociedade necessitava de uma área de terreno aproximada de 50 mil metros quadrados para a instalação das unidades agroindustriais e do centro logístico, tendo solicitado que lhe fosse disponibilizado, mediante a constituição de direito de superfície, um terreno com tais características na nova zona industrial do Outeiro Seco, com ligações rodoviárias privilegiadas com a Espanha e o norte da Europa, através da A24. Fator esse que contribuiria decisivamente para facilitar as suas exportações. Na sua proposta inicial, a Assembleia Municipal, o Executivo solicitou a aprovação de constituição de direito de superfície sobre uma parcela de terreno com aproximadamente 100 mil metros quadrados, para ajuste direto à empresa Growing Fresh World S.A., a título gratuito, pelo prazo de 50 anos, tendo posteriormente, face à oposição então gerada, sido reduzida para 30 anos. Foi aproximadamente há um ano que este direito de superfície mereceu a aprovação em Assembleia Municipal. As nossas interrogações e reservas não se dissiparam. É, pois, o momento de solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que nos elucide e faça um balanço acerca da situação do projeto e da sua efetiva implementação no terreno. Sr. Presidente, qual o grau de execução atual do projeto? O que é que já foi realmente construído? Quantos jovens empresários na produção de cogumelos e outros produtos hortícolas frescos e pequenos frutos atualmente apoia? Quantos postos de trabalho efetivos criaram? São estas as questões que deixamos e esperamos objetivamente que o Sr. Presidente nos venha esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Santos, por favor. Excelentíssimos senhores Presidente da Mesa e restantes membros, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Variação, Excelentíssimos senhores membros da Assembleia Municipal eleitos, Excelentíssimos senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Excelentíssimo Público e Comunicação Social. Na passada sexta-feira, dia 25 de abril, comemorou-se o 40º aniversário da Revolução dos Cravos. Os homens e as mulheres do PPD-PSD não podiam deixar passar esta data sem que de forma inequívoca dissessem aqui que os ideais de abril também são os seus ideais. A luta pela democracia, pela liberdade, pela independência, pelo crescimento e desenvolvimento, pela igualdade, pela paz e pelo emprego, foram e continuarão a ser lemas de vida e de anseios na sua concretização plena. Através do poder local e do poder central, o PPD-PSD foi sempre e continuará a ser um propulsor de uma dinâmica geradora de melhoria na satisfação e bem-estar dos portugueses. Nesta data tão marcante da nossa história recente, queremos deixar uma palavra de sentido e respeito por todos aqueles que partiram e nos deixaram a sua marca pessoal e coletiva em favor da nossa sociedade.
também para aqueles que contribuíram na sua construção e consolidação. E ainda tenho o privilégio de partilhar connosco a festa dos 40 anos da Revolução, um bem-ajam pelo seu altruísmo e patriotismo em favor do bem comum. Meus senhores e minhas senhoras, o 25 de abril de 74 foi um marco histórico e decisivo na vida de Portugal. Nessa data, era eu um jovem estudante nesta cidade e vivi como muitos os dias frenéticos da pós-revolução. Sei como muitos que aqui estão o que era viver antes e o que foi viver depois dessa data. Nada foi durante estes 40 anos e nada será como antes. O país e as pessoas mudaram. Era a noite, é o dia. O 25 de abril fez nascer e crescer a esperança, porque deu voz ao povo, deu direito ao voto para se poder decidir, deu Serviço Nacional de Saúde, deu igualdade à mulher para se realizar como pessoa, deu um salário mínimo ou pensão mínima para se viver com dignidade, aumentou a escolaridade obrigatória para haver oportunidades para todos e diminuiu drasticamente a exploração infantil. O 25 de abril abriu horizontes, desmistificou preconceitos, suscitou paixões, alimentou polémicas, criou embaraços e desfez corações. O 25 de abril foi música, foi alegria, foi folia. Quem não se lembra das incontáveis manifestações populares que se viviam em todo o país, dos comícios. O nosso Largo do Arrabalde não registrou alguns bem interessantes que ainda hoje permanecem nas nossas memórias de um tempo fértil de vir para a rua lutar e gritar. Quem não se lembra, como estudante, das célebres reuniões gerais de alunos ou reuniões gerais de estudantes? Quem não se lembra da legalização dos partidos políticos, dos sindicatos? Quem não se lembra dos militares nas campanhas de alfabetização pelas aldeias? Quem não se lembra do regresso em massa dos nossos compatriotas vindos das ex-colónias ultramarinas? Quem não se lembra do 11 de março e do 25 de abril? Das primeiras eleições livres? Em 2014, comemoramos também 40 anos do nosso partido, do meu sindicato. É um ano de comemorações. Enfim, as memórias de abril são infindáveis. Tudo isto nos enriqueceu e contribuiu para aquilo que hoje somos como pessoas e como país. No campo da educação, alargou-se a escolaridade obrigatória até aos 12 anos de escolaridade. As crianças começaram a ter direito à educação pré-escolar desde os 3 anos, aumentaram o número de vagas no ensino superior, diminuiu drasticamente o número de analfabetos, concomitantemente aumentou o número de pessoas a concluir a escolaridade básica, o ensino secundário e, consequentemente, o número de pessoas licenciadas. As ofertas formativas diversificaram-se e foram criadas respostas educativas adequadas a cada indivíduo. Aumentaram as especializações, as pós-graduações, os mestrados, os doutoramentos e os pós-doutoramentos. Na saúde, construíram-se hospitais, centros de saúde, criou-se uma rede de transportes de doentes, adotou-se uma política de medicamento, aumentaram o número de consultas, especializaram-se várias áreas e criaram-se condições de assistência que permitiram diminuir de forma extraordinária a taxa de mortalidade infantil. Na segurança social foram criadas condições para que as pessoas com menos recursos pudessem ter pelo menos um salário mínimo mensal que lhes permita ter na vida alguma dignidade. Foram criados subsídios para as pessoas portadoras de deficiências, abonos de família, subsídios de emprego e outros. No planeamento do território, criaram-se redes de abastecimento de água, de saneamento, de energia, construíram-se acessibilidades, pontes, ruas, estradas, autoestradas, aumentaram de forma brutal os veículos motorizados. O turismo cresceu exponencialmente. As pessoas começaram a usufruir de melhores condições de vida e isso refletiu-se na maneira de ser e de estar. Começou a aparecer o novo riquismo, começou a despontar o despesismo, começou a perder-se o que é essencial em prol do supérfluo. A vida começou a ser fácil, começando em casa e na escola. Vida fácil na escola, vida difícil na vida adulta, diz-se. Começou a tal geração rasca e acabou com a tal geração arrasca, que teve e tem de emigrar. A ciência, a tecnologia e a sociedade evoluíram de tal forma que nada é como antes. Mas o espírito e a essência humana não conseguem estar permanentemente em perfeito equilíbrio e, por isso, procuram constantemente suscitar desafios à ordem instituída, ora seja através da crítica, da reivindicação ou meramente por provocação. Aí esquece-se o passado e promete-se um presente para o futuro. Tudo isto nos deu Abril. Deu-nos direitos e deveres. Os últimos esquecem-se facilmente. Deu-nos aquilo que julgávamos não podermos perder, fruto, porventura, da falta de responsabilidade dos deveres que nos assistem individual e coletivamente.
Acreditamos na justiça, acreditamos nos donos do dinheiro, acreditamos nos grandes grupos económicos, acreditamos. Este foi o 25 de Abril em que acreditamos. Dizia anteriormente que o 25 de Abril foi poesia, foi música, alegria e folia, mas agora digo que é melancolia. Digo sem rodeios, sem medo das palavras, porque Abril é de todos e não é pertença de ninguém. Nós, no PPD-PSD, temos orgulho do nosso passado, do nosso presente e assumimos a nossa história sem preconceitos. Ajudámos durante estas 4 décadas a construir e a consolidar os valores e os ideais de Abril. Fomos tão longe quanto pudemos, trabalhámos em prol do coletivo comum, fizemos obra, fomos solidários em nome de Portugal, cumprimos os acordos, restituímos confiança a quem vive em Portugal e honramos o seu nome. Isto é construir Abril, mas falta ainda cumpri-lo. Porque enquanto houver em Portugal um homem ou uma mulher que não tem pão para os seus filhos, enquanto houver crianças abandonadas ao nascer ou os pais não terem condições para criar os seus filhos, enquanto houver ricos que se lamentam que tiveram menos X% de lucros e esses continuarem a ser milhões, enquanto houver prescrições nos tribunais e deixar de haver nos hospitais, aí sim, o 25 de Abril não se cumprirá. Os ideais de Abril ainda não foram cumpridos plenamente. E porventura nunca o serão na sua plenitude. Um país e as suas mentalidades não se podem transformar radicalmente de um dia para o outro, mas a esperança num Portugal melhor continuará a perdurar nos espíritos de cada um de nós. Cumprir-se-á Abril quando houver emprego para os jovens, dignidade na velhice, menos pessoas com necessidade de emigrarem, quando se esbaterem as assimetrias entre o litoral e o interior. O que continua a verificar-se é exatamente o contrário. Quando houver ricos menos ricos e pobres menos pobres. Mas que se cumpra no dia-a-dia de cada um de nós o espírito de Abril e se festeje todos os dias o acreditado que há de vir. Viva o 25 de Abril, viva o povo português, viva Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado.